Olá, bom dia, bom dia. Bom dia pessoal, vamos chegando. Bom dia. Daqui a pouco nós vamos começar mais uma aula especial. Mais uma aula especial dessa série de reformas legislativas. Em período de pandemia, aulas virtuais. Bom dia pessoal, vamos chegando. Bom dia pessoal da PUC. Estou vendo aí meus alunos da PUC já chegando também. Meus alunos da FADISP. Muito bom. Vou ajeitar aqui o nosso material. E a gente começa daqui a pouquinho. Bom dia, Fonagem. Meus colegas do Fonagem também chegando. Muito bom. Muito bom ter essa oportunidade de conversar com todos ao mesmo tempo, né? Essa é a vantagem de se fazer a aula pelo Instagram. Né? A gente consegue conversar com todo mundo ao mesmo tempo. Muito bom. Bom dia Enzo. Bom dia Alexandre. Beleza. Muito bom. Só terminando de ajeitar o material aqui, a gente já começa, tá, pessoal? Avise aí alguém que queira assistir essa aula e quem não saiba que ela vai acontecer, pode avisar. Né? Que daqui a 1 minuto, mais ou menos, a gente vai começar. Neto, bom dia. Pessoal, estão me vendo bem? O som tá bom? Tá tudo certo? Se tiver tudo certo com som e imagem, deem aí o joinha para eu saber aqui que tá tudo certo. Senão eu acabo falando, achando que vocês estão ouvindo e ninguém tá ouvindo, ninguém tá vendo. Né? Elaine, ok, muito bem. Muito bom, perfeito. Então podemos já começar a nossa conversa, né? 9:01, 9:02 agora. Tá bom. Vamos começar a nossa conversa, senão depois falta tempo no final. Doutor Frederico, bom dia a todos. Vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, eu gostaria de dar um bom dia especial para os meus alunos da PUC, da turma de NPJ, Prática de Recuperação de Empresas. Essa é mais uma aula especial para vocês. E muito obrigado por serem generosos e acolherem também os nossos convidados, especialmente os alunos da pós-graduação da FADISP. Então nós temos aí 2 turmas unidas, a da PUC e a da FADISP, no estudo desses temas relacionados à insolvência empresarial em tempos de pandemia. E a nossa conversa hoje vai ser sobre os impactos da crise da pandemia em nível mundial. Né? Ou seja, quais medidas os países estão tomando em relação aos efeitos que a pandemia ou que o combate à pandemia tem causado no desenvolvimento da atividade empresarial, tem causado na saúde das empresas. Esse não é um problema exclusivamente brasileiro, como todos sabem, é um problema mundial. Então hoje nós vamos comparar aquilo que está sendo feito aqui no Brasil com aquilo que está sendo feito em outros países, para saber se a gente está no mesmo caminho de outras economias ou se a gente está fazendo alguma coisa diferente, tá? Bom, inicialmente, embora eu já tenha comentado sobre o tema em aulas passadas, vale a pena a gente relembrar quais são os efeitos que o combate à pandemia tem trazido, né? Quais são os impactos que o combate à pandemia tem causado no desenvolvimento da economia, no desenvolvimento da atividade empresarial. Bom, todos nós sabemos que a OMS, e o mundo inteiro tem agido assim, indica ou determina que o combate à pandemia deve ser feito nesse primeiro momento a partir das medidas de isolamento social. Enquanto nós não temos uma vacina, a forma que nós temos
de combater, né, a disseminação dessa pandemia e, portanto, de minimizar os efeitos negativos dessa pandemia nas pessoas e nos sistemas de saúde dos países é a adoção dessas medidas de distanciamento social, que vêm sendo implementadas no mundo inteiro. Muito bem, essas medidas de distanciamento social acabaram causando efeitos colaterais danosos no desenvolvimento da atividade empresarial. Seja porque, em razão delas, as autoridades públicas determinam o fechamento dos estabelecimentos comerciais, seja porque, em razão dela, as autoridades públicas determinam que as pessoas fiquem em casa, né? Então, se nós temos o comércio ou estabelecimentos comerciais fechados ou funcionando de maneira precária, e se nós temos um mercado consumidor retido também nas suas residências, sem frequentar o mercado com a mesma intensidade que frequentava antes, nós começamos a ter impactos nocivos no desenvolvimento da atividade empresarial. Começa a acontecer aquilo que eu já comentei com vocês, que foi identificado pelo economista Lawrence Summers, que é um economista norte-americano, professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele sintetizou de maneira brilhante o que ocorre, né, em razão do combate à pandemia. Qual é o impacto que isso traz no desenvolvimento da atividade empresarial, né? As empresas, elas têm dois relógios correndo, né? Tem o relógio financeiro e o relógio econômico. O relógio econômico é o funcionamento econômico da empresa, é o faturamento que a empresa tem. E o relógio financeiro são as dívidas que a empresa tem que pagar, são as obrigações que ela tem que pagar. Em razão dessa pandemia, o relógio econômico congela ou para, porque essas empresas devem fechar as portas, porque não há consumidores, pelo menos não no mesmo volume, para o que essas empresas oferecem de produtos e serviços, e, portanto, ela tem uma queda abrupta no seu faturamento, quando não a cessação completa do seu faturamento. Mas, de outro lado, o seu relógio financeiro continua correndo normalmente, as contas continuam chegando, essas empresas continuam tendo que pagar as contas de luz, de água, de telefone, de internet, de gás, contas com fornecedores, financiamentos bancários já assumidos anteriormente, enfim, todas aquelas obrigações que a empresa tinha assumido, ela tem que pagar. Por outro lado, o seu faturamento diminuiu bruscamente, quando não cessou completamente. Isso gera um descompasso entre o relógio econômico e o relógio financeiro. Para que vocês tenham uma ideia, né, dos impactos desse descompasso no Brasil. Eu já comentei com vocês em aulas anteriores os dados que já foram publicados pelo Sebrae no final de março, começo de abril, portanto no início, né, dessa pandemia. Né? Só relembrando aqueles dados do Sebrae, depois eu vou agregar novos dados aqui na nossa análise. Né? O Sebrae fez um estudo relacionado a micro e pequenas empresas, que correspondem a praticamente 99% de todas as empresas no Brasil. Né? Segundo o Sebrae, 89% das empresas já apresentavam diminuição do faturamento das micro e pequenas empresas no final de março, sendo que 84% dessas empresas apresentavam já naquele momento uma queda superior a 30% do seu faturamento. Mas isso não ocorre apenas com micro e pequenas empresas. A Fiesp publicou recentemente um estudo, né, que foi publicado inclusive no jornal da CNN Brasil, do dia 3 de maio, dizendo o seguinte: 73% das indústrias brasileiras vão precisar de crédito para os próximos 3 meses, porque já começam a sentir falta de caixa. Por quê? 63%, veja, a grande maioria das indústrias, não estou falando mais de ME e EPP, 63% das indústrias tem um caixa de até 1 mês, ou seja, quando ela tem uma cessação de faturamento, ela consegue pagar as suas contas por 1 mês. Quando se trata de ME e EPP, o caixa médio, nós já vimos nas aulas anteriores, é de 12 dias. Seja 12 dias para ME e EPP, seja 1 mês
para as indústrias, que são atividades empresariais mais sofisticadas, o fato é que nós já passamos esse período, né? Nós estamos aí com restrições de distanciamento social desde o dia 20 de março, portanto já estamos há mais de um mês sujeitos a esses impactos, o que nos leva a concluir que tanto MEs e EPPs, que correspondem a 99% das empresas brasileiras, quanto as indústrias, que são atividades mais sofisticadas, já não tem mais caixa para cumprir as suas obrigações. Olha só que dado interessante também e preocupante, melhor dizendo, que essa pesquisa da Fiesp revelou. 92% das indústrias já apresentam redução em média de 55% nas vendas. Na verdade, eles fizeram um estudo com base no desempenho em abril, né, mas já fazendo uma projeção para o trimestre, abril, maio e junho. E a expectativa é de que a redução média de faturamento para 92% das empresas, né, é de 55%, ou seja, mais da metade. O faturamento das empresas vai cair para menos da metade do que normalmente tinham. Isso vai gerar, evidentemente, uma onda de inadimplência. Essas empresas elas vão ter falta de dinheiro para cumprir as suas obrigações. É aquele descompasso entre relógio econômico e relógio financeiro. 92% das indústrias terão queda de faturamento superior a 50%. Já tiveram em abril e a perspectiva é que isso permaneça para o trimestre, segundo dados da Fiesp. Quando se trata então de ME e EPP, que são 99% das indústrias das empresas no Brasil, esse dado é ainda muito mais preocupante na medida em que elas têm um caixa médio de 12 dias, ou seja, há muito tempo elas já estão sem dinheiro e elas têm uma dificuldade muito maior de acesso ao crédito do que as indústrias. Um dado importante para se agregar na nossa reflexão, né? O Brasil, diferentemente do resto do mundo, ou de boa parte do mundo, já vinha de uma crise gravíssima, que foi a crise de 2016. 2015 e 2016, o Brasil teve uma queda de PIB de 7% praticamente nesses 2 anos somados. E o Brasil vinha se recuperando muito lentamente desta crise, quando de repente foi atingido agora pela crise da pandemia, o que coloca aí uma dificuldade extra nas empresas para obtenção de crédito, na medida em que muitas delas já estavam alavancadas, já estavam endividadas com financiamentos tomados para o enfrentamento da crise anterior, que ainda não tinha sido superada de maneira completa. Portanto, esses números mostram o impacto que a pandemia causa no funcionamento da economia brasileira. Esse descompasso entre o relógio financeiro e o relógio econômico em números traduzidos aqui para o funcionamento da economia brasileira. Muito bem, quando isso acontece, já vimos, a consequência vai ser